Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 6 de abril. Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Eu sempre explico que a medida de um côvado é de aproximadamente 45 centímetros. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. Assim, lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera encostos, para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam. Se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras e toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro dos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou com o oráculo para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa
do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de madeira, que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E, à entrada do oráculo, fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram da madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez à porta do templo ombreiras de madeira de oliveira da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento na casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 11º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Salomão edifica um palácio. Capítulo 7 do primeiro livro dos Reis. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque, do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico. Pórtico significa alpendre. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas,
cortadas a medidas serradas, a serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima, sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas e cedros, e era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas com uma ordem de vigas de cedro. Assim, também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Diversas obras para o templo. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer Airão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. Capitel era o remate feito no alto da coluna. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico de 4 côvados. Eu vou repetir o versículo 19 do capítulo 7 do primeiro livro de Reis. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda, ao redor, havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios.
ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma e junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente da parte do sul. Depois fez Hirão as pias e as pás e as bacias, e acabou Hirão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos esses utensílios que fez Hirão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição,
e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores também de ouro, e como também as taças e os apagadores e as bacias e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Amém. Eu estou fazendo a leitura do dia 6 de abril. Você está ouvindo? Já ouviu os capítulos 6 e 7. Estarei lendo agora o capítulo número 8. Capítulo número 8 do primeiro livro dos Reis. Continuando a leitura, dedicação do templo. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que se não podiam contar, nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam e ficaram ali até ao dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Salomão fala ao povo. Então disse Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a casa de Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor,
o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho que descender de ti edificará esta casa ao meu nome. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. E disse o Senhor, Deus de Israel: não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o seu coração diante de ti. Que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de seu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e puserem sobre ele juramento para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e age, e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o seu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então dos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão,
Quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como teu povo de Israel, para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, para que os que os cativarem os levarem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houveram prevaricado contra ti, e faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo, e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Salomão abençoa ao povo. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Inclinando a si
o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno, para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 6 de abril. Você ouviu a leitura dos capítulos 6, 7 e 8 do primeiro livro dos Reis. Eu estou sempre informando que eu faço esta leitura pela madrugada. São 3 horas e 45 minutos do dia 31 de agosto de 2020. Eu só posso fazer essa gravação pelas madrugadas. Portanto, eu peço desculpas por qualquer falha que você possa ouvir. Não que eu esteja fazendo a leitura errada. A leitura estou fazendo através da Bíblia edição corrigida. Mas às vezes, por alguma razão, eu tenho que dar uma paradinha e continuar a leitura. Então, eu incentivo você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu repito que hoje, neste horário, 3 horas e 46 minutos do dia 31 de agosto de 2020, eu, Neuza Baldini, tenho 77 anos. Deus te abençoe, um abraço e até a próxima, se assim você desejar. Deus te abençoe.